cachepado da manga e do piqui, na lixeira do Jardim Araçá. Tem São Gonçalo, Mururu e Siriri, Cuiabá, Cuiabá. Do cachepado da manga e do piqui, na lixeira do Jardim Araçá. São Benedito, Parque da Exposição, Beco do Candeeiro, Paracé e Chovão. Do CPA, onde à noite a gente para, da velha Prainha e Maria Taquara. Cuiabá, Cuiabá, Vila Real de Bom Jesus e Cuiabá. Tem Gegé, samba na avenida, mas ele é o cheiro que se vive. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam felizes em estar participando desse evento grandioso e pensando aí cada vez mais nesse cuidado com as pessoas. Eu sou Yolanda Garcia, eu sou professora em fim de carreira e também nesses momentos da vida eu escrevo e eu gosto muito de contar história, eu gosto muito da contação de história porque eu acho que isso tudo transforma. E é desse mundo que eu venho agradecer imensamente o carinho por ter recebido esse convite, estar aqui tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Nesse espaço eu venho mostrar para vocês lembranças de conto de fada. Lembranças de conto de fada é a história de uma mulher que ela vai voltar ao tempo de criança e contar um pouco de suas memórias. E ao contar essas memórias, ela vai lembrar quando ela era menina, do que ela fazia, de como ela brincava, com quem ela brincava com seus irmãos, onde que ela vivia nessa área rural, contando um pouquinho do que seu pai fazia e contando as brincadeiras de criança. Brincadeiras de roda, passar anel, brincadeiras de subir em árvores, mas também os cuidados que ela tinha junto com a mãe para cuidar dos irmãos e cuidar da casa. Então ali ela fala do bolinho de chuva, do pão no forno, fala do doce feito no tacho, do pudim, fala também como que era a sua vida para ir para a escola, para estar estudando. Em cada espaço dessa ela vai remetendo a um personagem de alguma história. Então a história começa assim: não era a menina bonita do laço de fita, mas era uma menina que tinha negra, que usava roupa de chita. Não era Branca de Neve dos 7 anões, mas era uma menina que tinha 7 irmãos. E aí ela vai decorrendo, contando as suas histórias. E lembra também, né, nessas lembranças, dos momentos de lua cheia, das rodas, em que sentava ali junto com seus pais para estar contando os casos de assombração, casos de medo e tudo isso que era possível estar sendo contado. Então, é um livro que foi muito gostoso para escrever e ele, sempre que as pessoas leem, remete um pouquinho da história de cada um. Então, viver, né, relembrando a infância é muito bom. Ele está disponível, tem um link para que vocês acessem aí e adquiram esse material. Eu agora, nessa transição de carreira, eu sou educadora parental e gosto muito de colocar os contos nos meus encontros, porque encantam. Aquilo que a gente diz que conto foi feito para criança, não é verdade, conto foi feito para gente. E gente precisa de encantamento, e o encantamento faz a diferença. Então é nesse mundo mágico da leitura, nesse universo da natureza que eu estou aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade e dizendo que estou aí à disposição. Em especial aos professores, aos educadores, às pessoas que lidam com gente, porque o meu mundo é exatamente esse: ajudar a transformar vidas para que a pessoa viva com mais leveza e com mais tranquilidade. Um abraço a todos vocês, um bom encontro e lembranças de contos de fadas. Lembrando que fada é tudo aquilo que faz com que o nosso mundo mágico fique melhor. Beijo a todos vocês e um bom encontro.
Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do evento da Trilha 3. Quero começar já agradecendo a participação de todos vocês. Bom, eu me chamo Daniele Ferraz, sou arquiteta urbanista, sou docente dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade de Cuiabá. É uma honra e uma alegria ter recebido esse convite, já agradeço de antemão a organização do evento. Hoje, a nossa palestra vai ser sobre neurociências e impactos do ambiente educacional na aprendizagem. A nossa palestra vai ser abordada por Priscila Benck, que é arquiteta urbanista, fundadora e curadora de conteúdo da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a NeuroArc Academy. É certificada em Neurociência, Arquitetura, Design e Urbanismo pela New School dos Estados Unidos, pós-graduada em Arquitetura de Interiores e em Neurociências e Comportamento. Bem-vinda, Priscila. Também está conosco aqui Gabriela Sartori, é arquiteta urbanista, fundadora e curadora de conteúdo da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a NeuroArc Academy. É certificada em Neurociência, Arquitetura e Design e Urbanismo pela New School dos Estados Unidos. E também é graduada em Comunicação Social e pós-graduada em Arquitetura Comercial, mas com certeza melhor do que eu, elas vão falar aí para vocês tudo o que elas vão abordar de bagagem, de conteúdo, então muito bem-vindas. Mais uma vez, muito obrigada. Estou de tiete aqui, já falei para a Priscila. É uma alegria realmente, meninas, é um prazer. Fiquem à vontade. Obrigada. Daniele, muito obrigada por essa introdução. A gente queria também agradecer a toda a equipe aqui do Congresso pelo convite. Para nós é sempre uma honra compartilhar esse assunto que a gente tanto ama, que está envolvido há tanto tempo, que é aplicar, então, os estudos da neurociência na área da arquitetura, na área do design, e mais especial que nós vamos falar aqui hoje, né, Gabi, na área dos ambientes de aprendizado. Então, eu acho que vem muito conteúdo aí pela frente, e vamos dividir essa palestra inicialmente com a Gabi, e daí depois eu sigo na sequência. É isso aí, bom dia a todos, uma grande honra fazer parte desse evento grandioso. Obrigada, Daniele, pela gentil aí introdução. Então, a gente tem bastante coisa mesmo para passar, eu acho que a gente já pode começar a compartilhar a tela para falar, então, sobre os impactos que o ambiente educacional traz na aprendizagem, né, gente? E quando a gente fala sobre neurociências, a gente tem que entender que a neurociência ela é uma ciência que ela vem a somar a outras áreas de conhecimento, né? Ela não é acima de nenhuma área, e sim ela está sempre na mesma linha, justamente para colaborar com outras áreas. E quando nós falamos de neurociência na arquitetura e no design, ela ainda assim se subdivide em várias outras áreas, né? Como no urbanismo, em ambientes corporativos, como em ambientes residenciais, só que hoje nós vamos nos atentar aos ambientes educacionais. Nós vamos falar, então, do que a neurociência hoje pode colaborar para nós, arquitetos e designers, projetarmos de uma forma mais assertiva. E daí, logo de cara, eu já trago uma super referência na área, que é o neurocientista John Medina. Ele escreveu o livro Brain Rules, que fala justamente de como nós precisamos entender o cérebro para viver melhor e, inclusive, projetar melhor os nossos espaços. E olha que interessante que ele traz no livro dele, gente. Essa frase eu acho ela bem impactante. Se você quisesse criar um ambiente educacional que fosse diretamente oposto ao que o cérebro faz bem, provavelmente você projetaria algo como uma sala de aula. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós, arquitetos e designers, nós não temos o conhecimento de como nós, seres humanos, funcionamos, de como o nosso comportamento se deriva através das interações que acontecem ali no nosso cérebro, e ter essas informações é fundamental para a gente projetar de uma forma mais assertiva, né? Então, trazer o conhecimento da neurociência e da psicologia para o nosso ambiente construído hoje, já sim é uma realidade, tem auxiliado arquitetos e designers a projetarem de uma forma mais assertiva. E daí vamos fazer só uma breve introdução sobre a questão da neuroarquitetura, né? Então, como ficou popularmente conhecida no nosso país, em especial nesses últimos anos, em especial nesse último ano de pandemia, ao qual as pessoas começaram a ter mais noção, mais consciência sobre o impacto do ambiente no seu bem-estar, na sua qualidade de vida.
E quando a gente fala em neuroarquitetura, é bem importante que a gente diga que isso é um termo popular. Por que popular? Porque não é uma nova ciência, né? A neuroarquitetura, ela não vem a ser uma outra área que se distingue da arquitetura e que se distingue da neurociência. É simplesmente pegar os conhecimentos da neurociência e aplicar a área da arquitetura e do design, assim como a neurociência é hoje aplicada na área da economia, na área do marketing, na área da publicidade, em diversas outras áreas, como eu inclusive disse anteriormente, que ela vem a somar, né? Ela soma em conhecimento para a gente conseguir projetar de forma melhor. E como que começou esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura? Os pioneiros nesses estudos foram os americanos. Eles fundaram em 2003, através de John Eberhard, que foi um grande arquiteto que faleceu no ano passado. Eles fundaram a Academia Americana, então a ENFA, a Academy of Neuroscience for Architecture, em 2003, motivados justamente em entender como o nosso cérebro é impactado pelo ambiente construído, né? Então, que a neurociência traga informações para a arquitetura e que a arquitetura também traga informações para a neurociência. Eles montaram a academia muito mesmo nessa base de troca, tá? E daí, desde 2003, eles vêm se movimentando, né, em trazer esse conteúdo e esse conhecimento mais à tona, mais na consciência das pessoas, e eles começaram a fazer eventos desde 2012, e daí em 2016, a Pri, como uma das percursoras nesse tema do nosso país, esteve na edição de 2016 lá em San Diego. Essa conferência ela acontece a cada 2 anos em San Diego. Agora, em pandemia, eles estão fazendo em formato online, mas é inclusive num espaço que tem muito a ver com o tema, que a gente não vai se atentar a ele hoje, mas quem já assistiu nossas palestras já viu a gente falar bastante do Salk Institute. E daí, em 2018, nós fomos juntas. A conferência foi, inclusive, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Pri. Ela já estava na conferência apresentando um pôster de grupos de estudos, que eram iniciativas que já estavam acontecendo aqui no nosso país, de pessoas que estavam se juntando mesmo para estudar um pouquinho sobre o tema de forma voluntária. E aí ela apresentando o pôster para Eduardo Macagno, que é um dos grandes neurocientistas, inclusive membro da ENFA. Né? E daí, gente, a partir desse nosso encontro em 2018, quando voltamos para o Brasil, nós voltamos com uma vontade muito grande de como que nós poderíamos disseminar esse conhecimento para o nosso país, para as pessoas que projetavam, justamente com a intenção de abrir a consciência dessas pessoas, de despertar mesmo para a nossa responsabilidade como projetistas, né? E foi então que, muito dessa vontade, em 2019, nós tivemos a primeira conferência no Brasil sobre o tema da neurociência aplicada à arquitetura, que foi em São Paulo, uma conferência presencial, e foi justamente a fundação da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que hoje, com muita honra, em apenas 2 anos aí de caminhada, nós já conseguimos ter grandes transformações, eu diria, através das pessoas que entram em contato conosco pelas nossas atividades. E daí, só um pouquinho, a Dani já nos apresentou, né, mas Pri, se você quiser complementar algo, um pouquinho aí da sua história, fica à vontade. Adorei, Gabi, que você trouxe já um pouquinho da nossa história para o pessoal poder nos conhecer um pouquinho melhor. E, gente, a minha formação inicial é arquitetura e urbanismo. Sou gaúcha do Rio Grande do Sul e vinha sempre nessa busca sobre como que eu podia fazer com a minha profissão para que eu realmente tivesse um impacto maior no bem-estar das pessoas, na saúde das pessoas. E no meio dessas buscas e desses questionamentos, talvez quem está nos assistindo que é da área da arquitetura e do design talvez já tenha feito, eu ficava me perguntando, puxa, mas será que não existe um estudo onde a gente pudesse visualizar, mensurar, entender um pouco melhor como que o ambiente físico impacta nas pessoas? E foi a partir dessas buscas, então, que eu cheguei até a Academia Americana, como o Gabi falou, então, na conferência, e daí depois o universo nos cruzou, como também Gabi já contou um pouquinho, e a partir daí dos nossos questionamentos individuais,
a gente se uniu para criar um movimento maior no nosso país, acreditando que aqui a gente poderia reunir as pessoas que realmente estavam alinhadas a compartilhar conteúdo sobre este assunto. Então, foi assim que surgiu um pouquinho da academia, e já vou passar a Gabi também para falar um pouquinho da formação inicial dela, para contextualizar aí para vocês. Pois é, dentro da minha trajetória, né, gente, como a Dani mesmo falou, a minha primeira formação é em comunicação social, eu fiz rádio e TV e eu trabalhava com cenário. E o que eu queria através dos meus cenários, né? Eu fazia projeto de cenário para TV, para teatro, eu queria inspirar as pessoas, eu queria fazer com que elas mudassem o estado de espírito delas de alguma forma. Só que, lógico, naquela época não tinha essa consciência tão clara que hoje é para mim a questão do inspirar, do mudar, de fazer mudar emoções dentro das pessoas através dos ambientes, né? E daí, dentro da minha trajetória na área da cenografia, eu resolvi fazer arquitetura porque eu queria ter mais bagagem cultural mesmo para os meus projetos cenográficos, achando que eu ia fazer cenário para o resto da vida. Só que aí as coisas mudaram, eu me dediquei realmente à arquitetura porque eu me apaixonei por essa área. Só que, como o Pri falou, chegou um momento da minha vida que eu me senti completamente desmotivada, eu não via mais sentido naquilo que eu fazia, naquilo que eu projetava, né, eu não conseguia mais ver a essência da pessoa nos projetos que eu fazia, e eu comecei a me questionar muito, e foi aí também que eu descobri a área de autoconhecimento, a área da neurociência, entre outras áreas, a psicologia. E daí comecei a querer tentar linkar essas duas áreas, sem saber que a neurociência aplicada à arquitetura existia, e nessas buscas foi quando eu descobri a ENFA e descobri a Pri, quando ela estava indo lá para a conferência em 2018, e foi que eu tomei a decisão de irmos juntas, né? E realmente me dedicar e baixar a cabeça nesse estudo, para trazer mesmo a consciência das pessoas e inspirar as pessoas de uma outra forma agora, justamente modificando, transformando a consciência dela, o propósito delas diante dos nossos projetos. E hoje, dentro da academia, a gente tem 4 pilares, né? Somos pioneiros no Brasil com relação ao estudo desse tema, acreditamos muito na multidisciplinaridade, gente, para nós estar num evento como esse é fundamental. A gente precisa começar a conversar com outras áreas, a trazer pessoas da área da saúde, da psicologia, de outras áreas que tenham a informar realmente o que nós precisamos saber sobre os seres humanos, né, sobre nós, justamente termos mais empatia, e a multidisciplinaridade é fundamental para isso. Também acreditamos que a gente precisa se debruçar no assunto, então tratar eles com profundidade, e acreditamos também nas conexões que isso pode nos gerar, né. Hoje, então, dentro da academia, nós já temos um curso de formação continuada com 180 horas, que já estamos na 3ª turma de formação. Temos a nossa conferência, o NeuroArc Day, que aconteceu lá em 2019, aconteceu também em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e nesse ano de 2021 vai acontecer em outubro desse ano, num formato híbrido, então nós convidamos a todos que estão aqui a também virem conosco, a participar da nossa conferência sobre o tema. Iniciamos também o Laboratório Brasileiro de Neurociência e Arquitetura, nesse ano com um projeto inédito que estamos desenvolvendo, em parceria com uma empresa privada. Também apoiamos grupos de estudos voluntários, né, então essas pessoas que se juntam ao redor do nosso país para estudar sobre o tema, nós apoiamos essa iniciativa, e temos hoje também, dentro da academia, uma plataforma exclusiva de conteúdos sobre neurociência e arquitetura, um conteúdo muito rico, que pode ser em formato de assinatura, enfim. E daí, agora, entrando mesmo para o nosso conteúdo, sobre educação, né, e dentro da academia nós falamos sobre educação o tempo inteiro, né, Pri, porque nós justamente acreditamos que é através da educação que é possível que transformações aconteçam, né, e o que é de fato educação? Segundo René Hubert, no sentido técnico, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais de um ser humano, né, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no próprio grupo. Estamos em constante transformação, certo? E quando a gente traz, então, a questão dos espaços de educação, daí nós fomos, então, buscar qual era a definição de colégio, da palavra colégio, né, que é um ambiente educacional.
No sentido original, então, ela é uma corporação constituída por membros de igual dignidade, né? Pela etimologia, colégio vem do latim, que quer dizer reunir. Quando a gente traz esse conhecimento de da onde veio a palavra, né, da etimologia da palavra, porque de fato um ambiente educacional proporciona, será que ele de fato está reunindo as pessoas ali, tratando elas com igual dignidade? Então a gente começa a se questionar muito, né, do que essas palavras sobre educação trazem para a nossa mente. E sobre a etimologia de aprender, então, né? Ela também vem do latim de prendere, que é levar junto de si, então levar para junto da memória, e ela se origina, então, do prai, à frente mais endere, que é uma era, né? Uma trepadeira que vai se agarrando. Então, o aprender é justamente você reter aquele conhecimento, ele vai se agarrando na nossa memória, e nós que adoramos o cérebro, a gente já começa a ver ali as conexões que podem acontecer diante das sinapses, né? E aí, trazendo a questão da neurociência, quando a gente traz esse conceito da trepadeira de como essas informações vão se entranhando dentro do nosso cérebro, segundo Suzana Herculano, que é uma grande neurocientista brasileira, o aprendizado ele é um processo de auto-organização do cérebro. Então, através da experiência que nós temos na nossa vida, o aprendizado acontece e ele organiza o nosso cérebro. Então, a aprendizagem, ela é um processo contínuo, né? O nosso sistema cerebral, ele é ativamente moldado de acordo com a realidade que ela se forma. Então, a aprendizagem, ela não acontece somente no ambiente educacional, ela acontece na vida, através das experiências que todos nós passamos durante ela. E ela é contínua, ela não para quando eu termino lá a minha faculdade, ou a minha pós-graduação, ou mesmo o meu terceiro colegial antes de entrar na faculdade. Ela é contínua, ela está o tempo inteiro acontecendo na nossa vida, né? Ela é a mudança, ela está fazendo ali mudanças no nosso cérebro o tempo inteiro. E aí, a partir disso, nós precisamos entender que o ambiente, ele também educa. Certo? Se a gente parar para pensar, o ambiente físico, ele tem inúmeras variáveis que compõem aquele espaço, certo? E elas têm o poder de nos transmitir uma comunicação sem ao menos dizer algo ou sem estar escrito. Somente como ele é composto, ele já está nos educando, ele já está nos passando uma informação simbólica do que aquilo representa. Certo? Então, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa realmente estar atento o que eu quero passar com esse espaço, né? Quais são as informações que eu quero traduzir para os meus alunos, para os professores, para as pessoas que trabalham em uma escola, né? A gente precisa estar atento que 90% do cérebro da criança, ela se desenvolve até os 6 anos. Os outros 10% até o início da vida adulta. Então, ou seja, num ambiente escolar, o cérebro das crianças que ali estão ainda está em desenvolvimento. Isso também precisa ser levado em consideração, certo? Segundo também Suzana Herculano, como que o nosso cérebro se desenvolve? Ela até faz uma comparação com uma pedra, né? Com uma matéria-prima bruta, que ao tempo de experiência, com a sua vivência, ela vai se lapidando, né? Então, ela vai se moldando ao longo da infância, da adolescência e do início da vida adulta. Então, esse cérebro, ele é moldado desde lá do início da vida até o início da vida adulta, quando somente entre 20 e 30 anos que você vai ter que o seu cérebro vai ter plena capacidade, né, que ele vai estar totalmente integrado entre as suas áreas. Né, essa finalização da integração, em especial com o neocórtex, ela só acontece no início da vida adulta. E isso, gente, a gente precisa estar atento para os nossos espaços educacionais, porque isso, inclusive, vai influenciar a forma como nós aprendemos, né? O neurocientista John Medina, no seu livro Brain Rules, ele traz algumas informações de como o nosso cérebro aprende. Então, a primeira questão que a gente precisa levar em consideração é que cada ser é único. E o que isso quer dizer? Que cada cérebro é conectado de forma diferente. Por quê? Porque cada um passou por uma experiência diferente, que conectou o cérebro de uma forma diferente, e a maneira dele ver o mundo, a maneira dele ter a realidade, a percepção de mundo,
vai ser diferente em cada um, justamente por conta dessa diferença. Nós também tendemos a não prestar atenção em coisas chatas. Então, isso num processo de aprendizagem é extremamente relevante, né? Como que você vai querer que uma criança aprenda se ela ainda não está apta a sentar e prestar atenção em um discurso, por exemplo? Ela aprende de uma outra forma, ela aprende fazendo. Lembra das experiências? Ela aprende experienciando, né? Também precisamos estar atentos que as nossas memórias são voláteis. Ou seja, essa palestra que a gente está fazendo aqui, se vocês não repetirem o conhecimento que nós estamos passando aqui para vocês, em pouco tempo, vocês vão perdendo grande parte do conteúdo que está sendo passado. Então, nós precisamos repetir para lembrar, estar em constante repetição também para reter na nossa memória. Uma outra questão muito importante é a questão do estresse, né? O estresse, ele muda a forma como nós aprendemos. E por que isso é relevante nos espaços educacionais? Porque muitos desses ambientes, eles estão ali intensificando o estresse nas crianças. Às vezes, eles se sentem ameaçados no espaço de educação, quando eles deveriam se sentir confortáveis, quando eles deveriam se sentir acolhidos. E estar ameaçado no sistema de sobrevivência quer dizer que ele não vai prestar atenção na aula, ele vai estar preocupado em sobreviver. Então, reter a informação vai ser muito mais difícil, né? E somos projetados para nunca parar de aprender. E somos projetados para explorar, que é muito do que a Suzana Herculano já nos disse ali anteriormente. Estamos em constante aprendizado. E, gente, essas informações são extremamente úteis quando a gente traz para o ambiente educacional. Porque daí a gente já consegue identificar em alguns desses ambientes algumas problemáticas que podem, sim, afetar na aprendizagem das crianças, dos adolescentes ou mesmo dos adultos, né? A questão do ruído, a gente já sabe que é provavelmente o que mais professores e alunos podem reclamar, e, de fato, hoje nós temos já evidências científicas de que isso é um problema para a educação. A gente traz aqui Julian Treasure, que é um especialista na área de sons, e, inclusive, ele tem diversas TEDs muito bacanas no YouTube que vocês podem verificar, e ele fala que dependendo da sua posição dentro da sala de aula, você pode alterar a forma como você compreende o que está sendo passado ali pelo professor. Então, isso muda muito a questão da retenção do conhecimento que está sendo passado e da compreensão do que está sendo passado, porque dependendo da reverberação que há no ambiente, você pode simplesmente entender uma outra coisa do que o professor está falando, né? Então, isso pode sim afetar no aprendizado. Outra questão que é bem legal a gente salientar, e essa a gente traz de um super especialista na área da educação, que é o Cassiano Zeferino. Ele, inclusive, é a pessoa que desenvolveu o conceito da educação 4.0, conforme a educação foi se modificando e novas tecnologias foram adentrando na educação, houve uma fragmentação no espaço educacional. O que quer dizer isso? Você tem a sala de aula, e daí agora você precisa do laboratório de informática, você tem o laboratório de ciências, você tem a biblioteca, e esses espaços, eles começaram a ser fragmentados, o que para um processo de educação, a gente sabe que sair de um ambiente e ir para outro faz você perder muito do que o conteúdo que estava sendo passado, né? Então, ele fragmenta muito a questão da aprendizagem. Você não engloba, você não conecta as áreas, né? Uma outra questão bem importante com relação aos espaços, que também o Cassiano menciona, é a questão da inflexibilidade. Numa sala de aula convencional, as possibilidades de atividades, elas acabam sendo quase que bem poucas, né, restritas, e a questão também de você não ter outras mídias ali que podem te auxiliar no processo de aprendizagem. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o John Medina fala sobre a importância da multissensorialidade, que pode sim ser introduzida no processo de educação através de outras mídias. Então, não só uma lousa com uma professora falando,
utilizando a sua voz, mas de repente tendo outros monitores que vídeos podem ser adicionados, áudios podem ser adicionados, e é também um pouquinho do que a gente vai falar ali sobre a questão dos nossos sentidos. Uma outra questão bem importante, e daí é o que eu cito um estudo que foi feito sobre o impacto da luz nos estudantes, e foi verificado que realmente a qualidade da iluminação pode sim impactar na forma de aprendizado daquelas crianças. Então, em uma sala de aula com uma boa iluminação, os alunos tendem a ficar mais relaxados, não têm sono e tem uma espécie de motivação maior que faz com que eles retenham melhor o conteúdo passado nesse ambiente. E uma outra questão que também é bem importante, a gente precisa levar em consideração quem são as pessoas que estão nesse ambiente. Na verdade, dentro da NeuroArc, a gente sempre fala que precisa começar pelos seus usuários, né? Quem são as pessoas que vão utilizar aquele ambiente? Por quê? Porque numa escola de aula, a gente está falando muito de aluno, muito de como eles aprendem, mas não são só eles as pessoas que estão utilizando aqueles ambientes. Os professores também estão, as pessoas que lidam com a manutenção daqueles espaços também estão. E aí, gente, dentro de um ambiente educacional, olha a variedade de geração que tem num ambiente como esse. E gerações diferentes, com hábitos, com comportamentos diferentes, inclusive com, lembra daquele desenvolvimento do cérebro? Com fases do desenvolvimento cerebral diferente. E aí, de repente, você está projetando a sua escola somente para os seus alunos, e quando você traz os professores, eles não estão, vamos dizer assim, compatíveis com o ambiente que foi oferecido para eles para o ensino. E daí eles acabam não utilizando todas as potencialidades do ambiente, porque eles não foram condicionados a isso. Então, existe também uma questão de quebra de paradigma do que o ambiente escolar tem que proporcionar. E daí, né, para uma mudança ambiental, deve-se levar em conta um modelo sistêmico, com toda a comunidade escolar. Então, todo mundo precisa ser considerado num processo de projeto de ambientes educacionais. Então, voltando um pouquinho daquela nossa frase, né, o ambiente educa, e daí a nossa provocação é, sim, ele educa, ele está passando a informação, mas ele também educa nos dois sentidos. O que quer dizer isso? Através do ambiente, da interação das pessoas do ambiente, a gente tem muita informação que a gente pode usar para a melhoria dos espaços. E daí, aqui, brevemente, que eu sei que a gente está com o tempo bem restrito, eu queria citar para vocês 2 exemplos de estudos que foram feitos justamente tentando identificar uma pós-ocupação, vendo o que aquele ambiente estava indicando e o que poderia ser feito em melhoria. Esse estudo é feito por Kenneth Turner, que é um dos precursores da área. Ele desenvolveu no departamento, na Universidade de Georgia, um laboratório para ambientes educacionais, e ele publicou justamente esse estudo com diversas diretrizes do que um ambiente educacional deveria ter. Só que o que é o legal disso? Foram 51 diretrizes que ele listou. Ele colocou na prática, ele foi ver se aquilo realmente funcionava. E ele identificou que algumas delas não, que precisavam ser revisadas, porém outras foram extremamente efetivas, né? E aí, dentro do que ele colocou ali como efetivo, áreas verdes, áreas de silêncio, áreas destinadas a brincar, a circulação das salas de aula acontecendo pela área externa para você ter acesso à luz do dia. Então, diversas formas de trazer para o projeto algo que pode, sim, auxiliar no processo de aprendizagem. Eu só citei brevemente, é um estudo riquíssimo, que vale, sim, nós arquitetos e designers nos debruçarmos sobre ele. E um outro exemplo de estudo da vida real foi apresentado na conferência da ENFA em 2018 por essa grande pesquisadora que é o Pali Nanda. Hoje ela é diretora de pesquisa no escritório HKS, eles têm um laboratório dentro do escritório deles, e eles resolveram fazer uma pesquisa realmente na vida real. Então, eles fizeram um pop-up lab, eles montaram uma estrutura, que era uma estrutura simples, teoricamente, de uma sala de aula, e foram vendo isso em várias escolas, para verificar o comportamento dos alunos.
Então, através de sensores, né, pegando o batimento cardíaco, pegando por uma câmera de termodinâmica qual era o comportamento das pessoas, eles dividiram, então, 30 alunos em 17 grupos, com sessões de 30 minutos por 10 dias, ao qual eles poderiam utilizar aquele espaço, aquela sala, para estudos, em grupos sozinhos, em duplas ou em grupos de 3. E olha que interessante, né? Isso foi realmente um estudo bem, um protótipo, tá? Foi uma amostra pequena, mas eles já tiveram resultados interessantes. O que eles relataram? Que grupos pequenos, ou seja, de uma pessoa ou de 2 pessoas, tendem a se adaptar ao ambiente. Então, eles não mudam o ambiente à sua volta. Eles simplesmente utilizam o ambiente sem modificar. Grupos maiores, ou seja, os de 3 pessoas, tendem a modificar o layout para uma melhor acomodação do grupo, personalizando o ambiente. A localização da pessoa também, de como ela senta, olhando para a porta, faz com que ela tenha um melhor resultado cognitivo, por exemplo, do que as pessoas que sentaram de trás para a porta. E a questão do silêncio também. Silêncio trouxe para eles menos ansiedade, quanto mais ruído, maior a ansiedade, mas olha que interessante, se estava silêncio absoluto, isso também trazia ansiedade para eles. Então, o nível de ruído, às vezes, ele tem que ser ali, ele tem que existir em alguns momentos. Mas, gente, agora eu já vou passar para a Pri, porque ela também tem muito conteúdo para falar. Já fazendo um link que o John Medina nos disse, né, que um ambiente multissensorial pode sim nos auxiliar no aprendizado, coisa que eu tinha falado anteriormente, e isso nós podemos sim fazer através dos nossos espaços. E é muito interessante, né, Gabi? Depois dessa mega aula aí que a gente teve inicialmente, meu objetivo agora nessa segunda parte dessa apresentação é poder compreender com vocês, então, como é que acontecem esses estímulos, como é que isso entra no nosso organismo e, a partir disso, como que a gente pode trazer evidências, argumentos mesmo para a gente desenvolver os nossos projetos para os espaços educacionais. Então, como a Gabi trouxe ali a referência do John Medina em vários momentos, né? Um autor que a gente gosta muito, e ele falando dos estímulos dos ambientes multissensoriais, eu acho que é bacana a gente entender como que os nossos sentidos, então, captam essas informações do meio externo e trazem para dentro do nosso organismo. Porque que às vezes a gente entra num ambiente e daqui a pouco tem alguma coisa que a gente não sabe bem explicar, mas que faz com que a gente não consiga se concentrar numa aula, ou faz com que a gente não consiga interagir, né, com as demais pessoas. Então, o que está acontecendo? O tempo todo a gente está recebendo esses estímulos sensoriais externos e eles entram no nosso organismo através das células receptoras que a gente tem ao longo de todo o nosso corpo e é onde carrega essas informações. Então, quando a gente sente algo no espaço, a gente está diretamente remetendo a todos esses nossos sentidos que nos ajudam a entender o ambiente onde a gente está. Pode ir passando, Gabi. E aí, gente, a gente tem um outro autor aqui que a gente gosta muito, que é Juhani Pallasmaa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas a gente super incentiva que quem se interessa por esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura, aos ambientes, também possa abordar alguma dessas leituras dele. E ele fala muito, né, do quanto que a experiência que a gente tem nos espaços, ela acontece com todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, esse estímulo multissensorial está diretamente relacionado, então, com a forma como a gente vai sentir este espaço e depois, consequentemente, a reação, né, a resposta que a gente vai dar a ele. Então, essa frase demonstra um pouquinho disso. Toda a experiência significativa da arquitetura é multissensorial, qualidades da matéria, espaço e a escola é medida. E a escala é medida igualmente pelo olho, ouvido, nariz, pele, esqueleto da língua e músculo. Então, todo o nosso corpo vai responder a esses estímulos externos. E daí, quando a gente fala em estímulos externos, se cada um agora, quem está nos ouvindo, parar nesse momento e olhar para o ambiente onde você está, exatamente nesse momento você está recebendo inúmeros estímulos. E se a gente começar a trazer para a consciência, identificar, tá, mas que estímulo é esse? É da luz, ou é do som, ou é do aroma, ou é visual, né? Quais são esses elementos do ambiente? E nós, na NeuroArc, a gente se propôs a mergulhar e identificar, peraí, vamos ver quais são esses elementos dos espaços
que existem, que estão nos influenciando e que, de fato, têm evidência científica. E foi aí que surgiram, então, as 7 variáveis ambientais, que é um pouquinho do que eu quero trazer a partir de agora para vocês, e que fazem parte da própria metodologia da nossa academia. Então, como uma maneira de auxiliar aqueles profissionais, arquitetos e designers que talvez não tenham um laboratório como o Palinanda tem, como o Gabi mesmo mostrou, que às vezes dentro de um escritório de arquitetura a gente consegue ter um laboratório de pesquisa, isso não é a realidade de muitos dos profissionais hoje no nosso país, e é por isso que a gente desenvolveu um método de aplicação destas variáveis em projetos. Então, como que funciona isso? E aqui, de uma maneira muito simplificada, a gente queria passar para vocês esse fluxograma da nossa metodologia. A gente entende que, inicialmente, a gente precisa, como o Gabi mencionou também, compreender para quem a gente está projetando, e isso significa vivência na pele das pessoas mesmo, exercitar empatia. Para nós, essa é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver, sentir primeiro na gente e depois desenvolver a empatia para realmente vestir a camisa daquele cliente ou daquele profissional para quem a gente está projetando e entender quais as reais necessidades deles. Depois, num segundo momento, a gente propõe mergulhar de cabeça em cada uma desses 7 elementos que a gente chama aqui de 7 variáveis ambientais, seja elas biofilia, seja ela aromas, cores, sons, formas, iluminação ou personalização. E no momento que a gente mergulha em cada uma delas, a gente exercita a habilidade de buscar evidência científica, o que já existe de pesquisa científica em relação a cada um destes elementos que demonstrem e que possam sugerir o impacto, então, do ambiente físico no comportamento das pessoas. E daí, a partir desse levantamento, dessa busca de evidências, a gente, obviamente, interpreta, ver se isso faz sentido com a persona para a qual a gente está projetando ou não. E daí, depois, sim, a gente aplica isso em projeto. E daí, a gente chama aqui do desenvolvimento de um projeto baseado em evidências neurocientíficas. Ou seja, na hora que eu chegar para desenvolver o projeto de uma escola, como a gente está falando aqui, eu posso sim hoje fazer um projeto trazendo junto evidências, trazendo junto pesquisas que vão me dizer qual uma luz mais adequada para ter numa sala de aula, por exemplo, ou qual um aroma mais adequado, ou qual vai ser o tratamento sonoro que eu vou provocar nessa experiência. Então, cada um desses elementos eu posso hoje buscar essas evidências e embasar o meu projeto. Então, essa é só um pouquinho da nossa metodologia. E daí, para a gente tentar entrar em algumas dessas questões, vocês começarem a experimentar um pouquinho dessas variáveis, na verdade, a gente não tem tempo para se aprofundar nas 7, mas a gente recortou 3 delas, que eu acho que vale a pena para a gente começar a experimentar o que é isso, o que é uma pesquisa sobre biofilia, sobre cores, sobre sons. Então, é um pouquinho do que a gente gostaria de passar agora para vocês. E daí, a primeira variável, então, que eu vou trazer, que é a biofilia, eu não sei se todos aqui têm conhecimento do que é este estudo. Na verdade, se a gente vai entender o real significado da palavra biofilia, a gente está falando de amor pela vida. E vida, vamos entender aqui que é uma planta, como vocês estão vendo aí nessa imagem, mas não são só plantas, né? Vamos entender que, inclusive, o ser humano é vida, os nossos animais de estimação são vida, o sol é vida, o ar que a gente respira é vida. Então, a gente está envolvido o tempo todo por várias questões diretamente ligadas a essa vida, a este meio natural. E daí, se a gente vai buscar evidências sobre este assunto, a gente vê que um grande nome que a gente tem aqui, que na verdade vem da área da psicologia, e isso é muito interessante também, porque a Gabi já mencionou antes que a gente está falando sim de neurociências, mas a gente envolve também em outras áreas, até porque tem estudos mais antigos que já começaram a nos sinalizar sobre essas variáveis. Então, Roger Ulrich foi um pesquisador que já lá nos anos 80, essa pesquisa em especial é de 84 que a gente traz aqui, ele já começou a trazer evidências de que, no caso, uma sala de recuperação de pacientes em um hospital poderia impactar de uma forma diferente essas pessoas que estão ali se recuperando de uma cirurgia, por exemplo, quando elas enxergavam uma vista para a natureza a partir da janela. Ou comparando com aqueles outros que ficavam num quarto, numa sala de recuperação, onde se enxergava uma parede de tijolo, um outro prédio.
E daí, a partir dessas evidências que ele traz, que ele vê uma recuperação mais rápida dessas pessoas, ele identifica um relato de menor consumo de medicamentos, de uma melhora em geral de cada das pessoas que estavam ali. Ele começa a sinalizar, opa, o olhar, o enxergar a natureza pode trazer um resultado mais positivo. E daí, esses estudos, então, que são iniciados com Roger Ulrich, hoje a gente tem várias outras evidências de várias outras áreas. Pode passar, Gabi. E daí, a nossa ideia aqui é trazer uma delas, tá? Mas se a gente for fazer buscas, né, em portais, e aqui no caso é o do PubMed, a gente foi buscar especificamente no caso de ambientes escolares, qual a relação com a questão da biofilia, com o estudo da biofilia. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de uma pesquisa que, na verdade, foi desenvolvida em Barcelona. Então, esse também é um ponto que a gente traz. Às vezes, a gente traz uma pesquisa externa, de fora do nosso país. A gente também tem que ter um cuidado na hora da análise dessa pesquisa, mas vale, sim, como uma evidência para a gente ilustrar. E essa pesquisa é bastante interessante, porque eles fizeram, pode passar, Gabi, eles fizeram um estudo de imagem mesmo, de neuroimagem, com um grupo de crianças para identificar se o desenvolvimento, especialmente da massa cinzenta, que a gente está falando aqui da região do córtex, né, que é responsável pelo nosso pensamento, pela nossa linguagem, se essa espessura dessa massa cinzenta tinha alguma influência com a exposição a elementos naturais, ao meio natural. E daí, sim, essa pesquisa traz, então, essa demonstração, sugere de que as crianças que permaneceram ao longo de todo o período escolar com contato com a natureza tiveram um aumento nessa espessura da massa cinzenta e uma melhora, então, no desenvolvimento cognitivo. E obviamente, que daí essa pesquisa também traz um alerta, né? Isso não significa que simplesmente agora, se eu levar uma criança para um meio natural, já vai ter uma melhora imediata. Não é isso. E sim, precisa ter, então, uma presença ao longo de todo esse desenvolvimento infantil para ter, de fato, um impacto dessa forma. Então, esse é um exemplo que a gente poderia daí justificar, no caso de ambientes escolares, a presença, sim, de ambientes naturais, né? De elementos da natureza, e, de novo, lembrando que vida pode ser muito além do que simplesmente inserir plantinhas no ambiente. Um outro assunto que a gente gosta muito de trazer é a questão das cores. E daí, quando a gente fala de cor, puxa, vamos fazer uma sala de aula colorida, que cor que eu vou botar? O primeiro ponto que a gente tem que ter clareza é que cor vai variar muito de acordo com a cultura, né? De acordo com a cultura das pessoas, de acordo com o significado que cada pessoa pode dar com as cores. E daí a gente traz um exemplo de uma arquiteta mexicana, então outra cultura, Karina Lozano, e que é docente na NeuroArc, inclusive, até porque no nosso corpo docente a gente gosta muito de trazer profissionais do exterior para a gente identificar essas diferenças culturais e o quanto a gente tem que ter uma flexibilidade, sim, em relação a isso, mas a nossa relação com a cor, ela vai variar tanto no sentido cultural quanto no sentido temporal. Ao longo da história também existe um significado diferente que o ser humano faz com as cores. E daí a gente já traz logo de cara isso, porque é muito difícil a gente encontrar uma pesquisa que a gente vai utilizar como uma receita de bolo, né? Então a cor laranja vai estimular a fome, então eu vou botar na área do refeitório. A cor azul é concentração, então eu vou botar na sala de aula. Talvez não. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender que pode variar de pessoa para pessoa. E daí essa complexidade a gente precisa trazer Sinara Soares, que daí vem da área da neuropsicologia para nos auxiliar nessa flexibilidade, né, de entender que cada pessoa pode responder de uma forma diferente. E por mais que a gente insira equipamentos, por exemplo, de biofeedback, como a gente viu a pesquisa da Upalinanda fez, talvez se a gente, eu e Gabi, estivéssemos fazendo essa pesquisa lá de Upalinanda, talvez a gente ia responder diferente também, né? Então, não quer dizer que existe uma receita de bolo que todo mundo vai responder da mesma forma em relação às cores. Então, é por isso que a gente traz também a Sinara, que demonstra um pouco isso, e a Sinara é nossa docente num módulo específico de cores, justamente para mostrar o quanto que pode variar de pessoa para pessoa, e a gente precisa desenvolver essa sensibilidade que é puramente humana, tá? Vai além de instrumento de medição. Hoje a gente sabe que o nosso próprio corpo responde e a gente precisa se estimular para entender isso, para identificar isso. E aí, trago, de novo, como um exemplo,
Essa que foi uma pesquisa desenvolvida na Austrália, então também um outro país, mas a gente achou interessante o método que eles utilizaram para desenvolver essa pesquisa, que veio com esse propósito de identificar se existia alguma influência das cores nas emoções, na frequência cardíaca e no desempenho de algumas tarefas nos ambientes de aprendizagem. Então, o que eles fizeram, tá? Eles criaram diferentes cenários aonde, então não era uma sala de aula, isso aqui foi um ambiente feito intencionalmente para este estudo, onde eles colocaram, então, a presença de 3 cores, a gente está falando aqui do azul, do amarelo e do vermelho, e em escalas de saturação diferente. E daí eles convidaram esses alunos, então, que eram alunos de graduação e pós-graduação, e, de novo, aqui a gente está falando de 24 alunos, então é uma escala pequena, tá? A gente precisa levar isso em consideração também. Mas daí a proposta era que esses alunos pudessem fazer uma atividade sentados, então, nessa mesa, enxergando essas cores, e daí eles iriam mensurar o desempenho dessas tarefas, assim como o estado emocional destes alunos. E daí algumas conclusões que eles chegam, né? O primeiro ponto é de que os tons, então, mais claros, com aquela saturação mais clara, foram descritos como momentos mais agradáveis, em que as pessoas se sentiram mais tranquilas para executar essas tarefas. Os níveis de leituras que eles conseguiram mensurar, eles viram que foram melhores nas cores mais vivas. Então, a concentração para a leitura acabou sendo mais positiva nas cores mais vivas. E também, enquanto eles estavam mensurando os batimentos cardíacos, eles viram que houve um aumento desses batimentos nos tons de amarelo e vermelho. E daí, por outro lado, então, eles trouxeram que daí a cor azul daria um relaxamento maior. Então, essas foram as conclusões desta pesquisa para este público que participou neste país, nesta universidade, né, que a gente está falando aqui da Austrália. Então, acho que vale também só sempre sinalizar isso, mas gostamos muito desse método que daqui a pouco pode servir aí como uma inspiração para uma outra pesquisa sendo desenvolvida aqui no Brasil. E aí, a terceira variável, para a gente concluir esses exemplos aí de aplicação dessas variáveis, a gente queria trazer sons, já que sons, como o Gabi trouxe lá nas problemáticas, hoje, sim, a questão da presença de ruídos é um dos principais pontos que a gente precisa analisar num ambiente escolar, e daí logo de cara a gente traz uma pesquisa que se propôs a mensurar exatamente isso. Será que o conforto acústico tem um impacto no desempenho das crianças nos ambientes escolares? E daí eles identificaram aqui, eles compararam, pode passar, eles compararam salas de aula, então, que tinham um tratamento acústico, onde tinham materiais absorventes, então, que contribuíam com esse conforto acústico, em comparação com outras salas de aula que não tinham isso, tá? No total, eles tiveram uma escala um pouco maior, foram 398 crianças que participaram, então, dessa avaliação nessas salas, então, que foram avaliações tanto no sentido de desenvolvimento de tarefas cognitivas, assim como também de questionários, de como as pessoas se sentiam, os alunos se sentiam nessas salas, e eles avaliaram, então, 17 salas. E daí eles chegam numa conclusão de que, a partir dos resultados que eles tiveram, tanto das tarefas quanto das avaliações dos questionários, as salas que não tinham um bom cuidado acústico, um bom conforto acústico, né? Eles tiveram uma piora no desempenho fonológico. O que significa isso? Que é a compreensão dos sons da palavra, e isso está diretamente ligado com o processo de aprendizado e de alfabetização. Então, principalmente nesses primeiros anos de vida, aí é extremamente importante que essas crianças tenham um bom desempenho fonológico. Então, houve uma piora no caso de salas que não estavam bem tratadas acusticamente falando, e eles também viram que a relação do aluno-professor também era influenciada de uma forma mais negativa nessas salas que não tinham tratamento acústico, assim como na relação entre as crianças. E a gente sabe, como a Gabi falou também, que essas crianças estão com o cérebro ainda em desenvolvimento, e a socialização também é muito importante. Então, foi um ponto negativo que apareceu nessa pesquisa. Só que quando a gente fala de som, gente, a gente não está falando só de ruído, né? Ruído é quando a gente entende o som de uma forma negativa, que tem um impacto negativo no nosso organismo. Mas quando a gente fala de sons, a gente também pode falar de música. E daí vem aquela pergunta, né? Puxa, será que se eu estudar com a presença de uma música, isso pode ser mais positivo ou não? E daí a gente quis trazer um exemplo de uma pesquisa que foi feita com músicas. De novo, uma pesquisa, então, de 2007, né, que foi feito
tanto com pessoas e alunos do Canadá, quanto com japoneses. Então, foi uma pesquisa que, inclusive, os pesquisadores eram desses 2 países e eles fizeram 2 experimentos para tentar comparar questões culturais também. E daí eles trabalharam no Canadá, então, com alunos que foram expostos a músicas clássicas antes de um teste diretamente relacionado com questões de QI. Então, o que eles identificaram? Que quando esses alunos ouviram essas músicas clássicas, que eram músicas num ritmo mais acelerado, eles tiveram uma melhora no desempenho desses testes. E, por outro lado, quando foi analisado a influência da música clássica com os japoneses, com as crianças japoneses, e nesse caso eram crianças de 5 anos de idade, quando eles avaliaram o quanto eles estavam desenhando e quais os desenhos que eles faziam enquanto eles ouviam a música clássica em comparação com outras músicas de infantis mais familiares, eles viram que as crianças ficavam mais tempo desenhando nas músicas mais familiares, típicas infantis, do que nas músicas clássicas. Então, é interessante para a gente avaliar essas diferenças culturais, assim como as faixas etárias também podem variar na percepção desses sons. E daí eu já estou me encaminhando aqui para o final, que eu sei que o nosso tempo está super esgotando. Pode passar, Gabi. Essa é um outro exemplo também de como que a música, em especial nesse caso dessa pesquisa do hip hop, tem influência aí nas crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Essa imagem é uma imagem da professora Josiana Winters, que faz parte do corpo docente da NeuroArc, que tem um grupo de dança. Isso é uma ação social para auxiliar essas crianças com paralisia cerebral e o quanto a música não pode influenciar nisso, tá? Então, só amarrei aqui a parte dos sons. E daí, gente, obviamente que a gente podia ficar muito mais horas aqui para explorar com mais profundidade cada uma dessas 7 variáveis, mas preciso dizer que é complexo e mesmo com um dia inteiro aqui ainda teria coisa para a gente falar, e por isso que cada uma delas hoje a gente aborda em módulos individuais dentro da formação da NeuroArc Academy. Pode ir passando, Gabi. E óbvio que a gente traz isso como uma forma de estímulo. Se você se identificou com essas pesquisas, vamos ir atrás, vamos mergulhar mais, vamos desenvolver pesquisa aqui no Brasil. É por isso que a gente está montando um laboratório brasileiro de neurociência e arquitetura, e a gente se inspira muito em Isabella Bauer, que é uma arquiteta, mas também pesquisadora australiana, que está fazendo um trabalho incrível hoje na área de pesquisa, e ela diz, gente, é complexo sim, mas a gente precisa continuar. O que a gente está fazendo agora de pesquisa, a gente está deixando um legado para quem vem atrás e a gente conseguir ter mais clareza sobre como todas essas variáveis realmente nos impactam. Pode passar, Gabi. E daí, para fechar agora, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para quem talvez nunca tinha ouvido falar em neuroarquitetura, que é um termo popular, e ter claro que, sim, é algo interdisciplinar, então a gente precisa envolver outras áreas, por isso que a gente está aqui nesse evento, assim como é algo complexo. E se a gente fala ainda do ambiente educacional, como o Gabi trouxe várias referências, fica ainda mais complexo, porque a gente está falando com crianças em fases de desenvolvimento diferentes, adolescentes, né, jovens. Então, a gente vai pegar várias faixas etárias, o que já traz uma diversidade, uma complexidade maior, assim como a gente falou questões culturais e outras tantas que também aumentam essa complexidade. Então, a gente precisa se dedicar. A gente precisa ser responsáveis enquanto profissionais projetistas de projetar ambientes que vão ser positivos para a experiência e para o desenvolvimento dessas crianças. E daí, gente, a gente já falou anteriormente, mas hoje a gente tem uma plataforma sensacional de conteúdos, que tem muito conteúdo como esse e outros tantos. E se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, a gente convida que você faça parte dessa plataforma. Inclusive, tem 7 dias gratuitos para você entrar, experimentar, assistir vários conteúdos, onde você pode seguir, inclusive, roteiros de estudos e estudar sozinho na sua casa a partir desta plataforma, tá? Depois, se vocês quiserem saber mais, a gente convida que entre no nosso site neuro.arc.br/membership, que é essa nossa plataforma, então, de assinatura para você participar conosco. E daí, fechando agora, vamos junto criar esses ambientes melhores para o nosso país, porque, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa, gente, de ambientes físicos mais saudáveis, mais humanos. E é isso que a NeuroArc, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, assim como a Gabi e eu, estimulamos. E se você se identificou com a gente, aí está os nossos contatos, ou se tiver qualquer dúvida também pode mandar para nós, que vai ser um prazer seguir nessa comunicação com vocês. Eu estou com o horário na cabeça, Gabi.
eu acho que agora a gente encerra aqui. A gente só queria passar um último vídeo que demonstra um pouquinho do nosso manifesto, dos nossos valores. Eu não sei se ainda é possível, senão a gente já vai aí para a finalização. Uma busca por uma nova forma de criar ambientes. Algo que reconectasse a essência de projetar, com o propósito de fazer sentir, emocionar e criar significados. Um novo movimento se criou a partir desta vontade. A Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura trouxe sentido, transformações e um novo propósito a todos os seus membros. E você faz parte disso. Vamos reviver a nossa trajetória? Como você era antes de tudo isso? Curiosidade, evolução, Conexões, amizades, inovações, parcerias, descobertas e muito crescimento. Queremos parabenizar pela coragem de cada um em abrir caminho para essa nova forma de projetar. Somos pioneiros, somos únicos e somos exploradores das possibilidades que um espaço pode proporcionar. A partir de agora, vocês recebem o selo do conhecimento. Cabe a cada um seguir com esse legado. NeuroArc Academy, humanizando projetos e transformando espaços. Esse é um vídeo que bem recentemente a gente dividiu com os nossos novos alunos formandos que estão seguindo com esse legado. Então, se quem está nos assistindo, se isso faz sentido também, venha com a gente. Muito obrigada, gente. Ai, Dani, a gente sabe que a gente passou do horário, desculpa. Quando o assunto é bom, a gente não vê a hora passar. Eu me senti assim, parece que foi um pulo e já acabou. Mas quero agradecer demais, meninas, Priscila, Gabi, pela disponibilidade, pelo interesse de participar aqui conosco. Quero ver com as meninas aqui do apoio se temos perguntas lá no pessoal que está conosco pela Eve. Não temos muito mais tempo, mas conseguimos aí, né, meninas, talvez responder uma ou duas perguntinhas. Eu também tenho uma perguntinha depois, se der tempo. Então, estou aqui com o pessoal do apoio. Eu ainda não chegou nenhuma pergunta, mas o pessoal está comentando que foi uma excelente aprendizagem, que fomos muito, vocês, né, elogiadas aí enquanto conteúdo, e que muita gente não tinha ouvido falar e que está bem, assim, maravilhado, né, com essa área de atuação. Enquanto o pessoal pensa aí se vamos colocar perguntas, eu queria perguntar para vocês como vocês acham, como vocês veem o impacto da pandemia nesses estudos de neuroarquitetura, porque é uma coisa que eu discuto com os meus alunos, né? A gente está vivendo ainda esse período pandêmico, então como vocês acham que a arquitetura e a neuroarquitetura vão se organizar daqui para frente diante dessas novas demandas, dessas novas discussões? Como vocês enxergam isso? É uma pergunta muito difícil, talvez, eu não sei. Eu, Daniele, arquiteta, não tenho resposta ainda, gente. Mas vocês que estão à frente aí, pioneiras no assunto, com certeza têm uma visão aí para passar para a gente. E eu ou você? Você que... Vai. O que a gente sente, Dani, na verdade, é que a pandemia, ela acelerou muito o processo. E ela acelerou o processo, em especial, de pessoas que não são arquitetos, que não são designers, começarem a ter uma consciência maior sobre o seu ambiente. Então, a gente percebeu que as pessoas, elas estão mais querendo estar em ambientes mais agradáveis, em ambientes mais confortáveis. Elas começaram a perceber que o ambiente pode sim ser uma ferramenta ou de auxílio de bem-estar, de auxílio de saúde, ou inclusive o ambiente pode sim afetar e estar auxiliando para uma depressão, para um burnout, por exemplo. Então, as pessoas estão mais atentas a isso. Então, o que a gente percebe é que sim, tem um movimento que hoje não é só mais de arquitetos e designers, mas de usuários finais dos ambientes,
em prol de buscar algo melhor para o seu espaço. E isso, para a neurociência aplicada à arquitetura, é um ganho enorme, porque hoje nós conseguimos falar com pessoas que, teoricamente, nunca tinham ouvido falar do assunto, mas que elas falam, meu Deus, mas é isso que eu preciso. Eu preciso compreender como o meu espaço pode, sim, me auxiliar. Então, a gente vê um ganho muito grande, uma mudança de consciência muito grande, em especial nos arquitetos e designers, e a tendência é que essa consciência vai se ampliando, e que as pessoas vão se dando conta mesmo disso e entendendo também a sua responsabilidade. E eu acho também, né, Gabi, gente, vivemos um momento agora em que a base foi a saúde, né? Não adianta, se uma pessoa não estiver bem, nada vai seguir, nenhuma organização vai conseguir se sustentar, nenhuma escola vai conseguir sustentar, nenhum lugar. Então, eu acho que começou a ter muita clareza para isso, para esse estímulo a olhar para a saúde das pessoas. E daí, quando a gente vê, né, de fato, o estudo da neurociência aplicada à arquitetura, que demonstra que existe um impacto, né, do ambiente físico na saúde das pessoas, eu acho que isso demonstra ainda mais a nossa responsabilidade enquanto profissionais que projetam esses espaços, de irem buscar, então, esses estudos para trazer e para criar realmente ambientes mais saudáveis. Eu acho que também, né, Dani, além de tudo isso que a Gabi comentou, que eu super concordo, mas eu acho que o despertar dessa nossa responsabilidade enquanto projetistas, agora mais que nunca, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa, né, ir além de simplesmente fazer um ambiente esteticamente agradável. O que mais eu posso fazer para que realmente esse impacto seja positivo? Então, eu acho que essa valorização da nossa profissão e esse aumento de responsabilidade, eu acho que agora mais que nunca é o que a gente acredita que está crescendo. Muito obrigada, meninas. Não temos perguntas no chat, mas temos muitas pessoas nos parabenizando aí pela palestra. Obrigada a todos aí que acompanharam. Bom, meninas, quero mais uma vez agradecer. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, com todos que estão aí na plataforma da Even, todo o pessoal do evento. Obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz de ver a nossa área de arquitetura em geral sendo divulgada e tratando de outros assuntos correlatos também, é muito legal, né? Então, fico muito feliz pela nossa profissão também, né? Está sendo aí utilizada, discutindo bem-estar, discutindo sobre a mente, sobre como a gente pode contribuir para pessoas. No fim, né, nós trabalhamos para pessoas, projetando espaços. Então, acho muito importante falar sobre isso. Convido a todos os participantes a olhar o cronograma do evento. Temos várias atividades ainda durante o dia. E é isso, meninas. Declaro aqui encerrada a nossa palestra. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. E é isso. Espero revê-las em outra oportunidade em breve. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que puderam estar conosco nessa manhã. Um grande abraço. Abraço, aí, meninas. gente. Obrigada. Tchau, tchau.